Na Abelhas Biomacatinga, sou Gilvan, sou biólogo, sou mestre em ciências animais e sou criador de abelhas. Perguntas e respostas do ABC número 124, é a última do ano, 2023, só vou fazer outra em 2024. As perguntas tem aqui na mão. A pergunta, uma pessoa questionou a vida de uma rainha de abelhas, das abelhas neotropicais. Isso tem variações, não é igual. Mas o que eu posso dizer, e aí vou pegar como base, tem um estudo, vocês podem buscar na internet, porque até foi quando estava na Embrapa, eu acho que Embrapa Belém, o George era um pesquisador que foi para... Esse pesquisador da Embrapa, ele chegou a estudar as abelhas nativas e observou que essas abelhas, essas rainhas podem viver até 7 anos. Foi as abelhas da Amazônia, que lá tem várias abelhas de diferentes tipos chamados gêneros. Trigona, melípona, Plesiomielitas, entre outras, plebeias, tem todas as abelhas que tem lá também na região norte. Agora a média vai diminuir muito e nunca confundir diretamente com as abelhas gênero Apis. Existe diferença entre essas abelhas? Existe. Inclusive dentro da meliponicultura comercial, eu digo comercial, o pessoal tem falado aí, porque hoje está comercial mesmo, em extirpar rainhas. Eu não faço isso. Quando eu vejo que uma colônia não está produtiva, eu enxerto crias. É outro método. E se a gente for para a apicultura comercial, aí é que tem. Os caras deixam, na apicultura comercial, só deixam uma rainha por 2 anos. Eles trocam a cada 2 anos as rainhas. Substituem. Matam mesmo. Porque elas diminuem a produção. Isso é fato, é relatos. Não é só relato, mas a gente sabe que diminui. Bom, então mais ou menos isso. Mas se a gente for observar outros animais que vivem em colônia do ponto de vista da expressão mais popular, não tanto da biologia, que é o caso de cupim, formigas, eles podem viver, as rainhas têm vida de 10 a 20 anos, vai variar de espécie para espécie, tá bom? Então, essa é a pergunta que vocês fizeram. A outra coisa é que, eu deixo até aqui o postzinho, e aí vocês entendam. A pessoa diz, olha, eu gosto de pessoa que fala direto. Eu disse, eu não sou cientista, eu digo e repito, não sou cientista, mas baseio na ciência e acredito em muitos cientistas, não qualquer um. Em 2019, foi no mês de janeiro, numa edição do Globo Rural, vou citar aqui dados que vocês podem ir lá e buscar. O que os pesquisadores das Embrapa, das diferentes agências da Embrapa, nas diferentes agências pelo Brasil, mas dentro da parte principalmente de agropecuária, abelhas também está dentro da área, a parte de agropecuária, eles afirmaram que o que tinha desmatado no Brasil dava para duplicar a produção agropecuária do país. Lembra, o país tem tá mais ou menos aí no ranking terceiro, no ranking mundial, terceiro produtor de grãos, e produtor de proteína animal, de carne bovina, é o primeiro, o maior rebanho do planeta. Então imagina você duplicar isso. O que isso implicaria? Talvez não duplicasse, porque baixaria muito os valores dos produtos. Porém, não há necessidade de desmatar. Mas por que não duplica? Justamente por uma questão, não quer investimento. O sistema no Brasil ainda é muito primitivo. Apesar de vocês observarem, muito mecanizado, no centro-oeste, às vezes, na região sudeste e sul do Brasil, nessas regiões, mas ainda é muito primitivo. Desmata-se demais quando não há necessidade. É para preservar. E o que mais estranha são criadores de abelha defendendo o desmatamento. E aí vem falar um monte de tolice, muita coisa que se desconexa, que não tem nenhum sentido. Então é isso. Então, explicando isso para vocês, fique bastante claro para ninguém desconhecer os fatos de onde eu tirei esses fatos. Não foi do acaso, não foi no chutômetro. Foi com base no que eu estou acreditando nos cientistas, que falaram lá, se expressarem ali, pessoas com... Alguns vai lá no Lattes e vê que eles têm uma produção científica, não é um qualquer. Bom, outra pergunta é quanto tempo o alimento, qual é o melhor alimento das abelhas? O melhor alimento para qualquer abelha é o que ela produz ou coleta. E ainda não chega a coletar, o melhor alimento que produz porque ela adiciona materiais que ela produz no corpo.
é o pólen que ela coleta, não o pólen de outra abelha, também o mel que ela produz. Ah, mas como isso? Eu já fiz isso com uma abelha fraca, eu tirar mel de uma abelha forte, fiz com munduri, fiz com mandaçaia, e alimentar. E alimentar também mandaçaia, munduri com mel da mandaçaia, porque é o mel de uma abelha nativa, está mais próximo. O outro produto, em termos calóricos, seria o mel das africanizadas para alimentar as abelhas nativas. Digo e garanto. Ah, mas e doença não vai... Começa aquela questão da CPA, CPE, não sei o quê. Olha, se acontecer, pode acontecer com qualquer abelha. Isso aí é a questão de falta de cuidado. Pode ser de maneira acidental, mas ninguém conta com isso. Na maioria dos MEIs não tem contaminação. Isso é fato. E, na ausência disso, o que é que precisa fazer? Meramente a mistura de água com açúcar ou diluição. Ou meramente a água com açúcar ou diluição do açúcar, sacarose, na água, que é a garapa de açúcar, e alguns têm chamado de xarope. Popularizou, mas xarope, no contexto, até popular, sabedoria popular, o xarope é quando ele é colocado uma essência de um outro organismo vivo. Inclusive no xarope, você pode fazer usando mel e outras coisas, limão, alho, cravo da Índia, uma série de outros elementos, de outros materiais para poder obter esse xarope. Eu, particularmente, inclusive o padre Humberto Bueno, tem que relatar isso, o padre Humberto Bueno não usava sequer levar o fogo, ele apenas mexia com uma colher grande e ofertava a jandaia lá em Mossoró. Já vi muitos criadores que batem no liquidificador. Para mim é mais fácil diluir na chama baixa, está lá o recipiente na chama baixa, e diluir esse açúcar, por quê? Porque é bom fazer essa diluição para ajudar as abelhas. Lembro, mas isso não vai dar problema. Não, eu normalmente não alimento minhas abelhas pouco, só as abelhas novas. Depois eu paro de alimentar, tanto que eu estou ofertando cerca de 1 litro de garapa de açúcar a cada 48 horas. Aí foi outra pergunta que a pessoa fez no mesmo momento, na sequência. O tempo normalmente pode ser todo dia, pode ser a cada 48 horas. E não colocar demais. Sempre alimentar, ali é para ajudar a abelha em termos calóricos, para poder trabalhar. Entenda. E esse material, o que acontece? Eu vou deixar na geladeira, o que não ofertar para as abelhas. Então, essa é uma questão importante. Por quê? Porque o que a abelha pega no néctar, o carboidrato, os carboidratos que ela pega basicamente no néctar, é o quê? É a sacarose. É o mesmo que vem da cana-de-açúcar, é o mesmo que é extraído da beterraba e de outras origens vegetais, tá? Estou lembrando aqui desses. Então, não vai ter problema. Ofertar cera para as abelhas. Outra pergunta. Gente, é bom. Cera de apis. E por que não vai ter problema? Por quê? Porque se você vai pegar a cera, você não vai ofertar aquele favo. Você pegou lá, tirou de um quadro, por exemplo, da apicultura. Você vai fazer o quê? A extração dessa cera, tendo como extração a vapor. Você coloca lá e extrai essa cera. Essa cera é a purificação da cera. E aí é importante você laminar essa cera para poder ofertar para as abelhas. De preferência, para facilitar mais, até porque fica uma cera mais maleável, você pode misturar com a cera, se você possuir, cera das abelhas nativas. Por que isso vai ajudar? Pensa aqui, raciocina junto comigo. Ajuda, porque se você não sabe, você vai passar a saber. Muita gente sabe, obviamente a maioria que acompanha aqui os meus vídeos no canal. A abelha, para produzir uma quantidade qualquer de cera, pense em 1 grama, pense em 1 quilo, uma tonelada, ela consumiu de 8 a 10 vezes. Imagina se ela produzir 1 grama de cera, que é muita coisa, porque isso é produzido nas glândulas abdominais chamadas glândulas serígenas, e a abelha demora para fazer isso, não é fácil, e é no início da sua vida, tá? Ainda está dentro da, não está fazendo trabalho externo, né? Seja visitando o campo. Ela consumiu, foi 1 grama de cera, ela consumiu de 8 a 10 gramas de mel. Então é um material que sai caro para as abelhas. Nunca descartar esse material por sua vida. A outra coisa se ela produzir 1 quilo, foi 8 a 10 quilos. Se for 1 tonelada, foi de 8 a 10 toneladas de mel que ela consumiu para produzir isso. Então, material caro, você fazer isso ajuda. E por que ajuda? Veja bem, vai raciocinar para você ficar bem claro para ninguém depois dizer, não explicou direito.
Entendam, é justamente por conta que quando você vai fazer uma abelha, as abelhas que saem são aquelas abelhas, de um modo geral, aquelas abelhas que voam. Tem um grupo de abelhas que ainda não sai da caixa. Aí vão nascer abelhas, essas abelhas também vão demorar um tempo. Essas abelhas, até elas nascer boca, depende da quantidade de preço que você utilizou, mas as abelhas adultas, de um modo geral, não vão mais produzir cera, que elas fazem visita de campo. É o estágio final das abelhas. Ou são abelhas, seria, teoricamente, as abelhas ali que são um vigia. A abelha que fica lá vigiando, ali são as abelhas chamadas soldados. Logo, vai ter uma quebra aí no ciclo, vamos imaginar, tratar como ciclo, para poder as abelhas, vamos imaginar, voltar a ter a produção de cera significativa. Até porque você reduziu a quantidade de indivíduos. Você não deve pegar uma grande quantidade de abelhas adultas, uma colônia, que é chamada de campeiras, também são as operárias, mas aquelas vão ao campo, essa denominação é adequada. Então você não deve pegar uma grande quantidade para você não dar uma baixa muito grande naquela colônia que você pegou essas abelhas adultas. Portanto, entenda, ofertar a cera é outro ponto, é um ponto importantíssimo, tá? E a questão, se perguntar sobre, eu devo isso no vídeo na internet, porque eu não quis, mas vou comprar, fazer só um vídeo falando um bobão de pólen, explicando, não precisa estar mais do que, pode misturar com o pólen da outra abelha, e o máximo que deveria ser, mas esse pólen é o pólen das africanizadas. Sim, é colocar um pouco de mel da abelha que você vai ofertar. Ou seja, é a mandaçaia da caatinga, eu vou colocar para preparar esse pólen, que é o pólen desidratado, que eu comprei lá numa loja de material, vamos pensar, uma loja de produtos naturais, que é assim que a gente pode encontrar aqui. Ou coloquei lá numa caixa lá no estrofe, na entrada, um coletor de pólen, e coletei esse pólen, desidratei, e agora vou preparar para ofertar minhas abelhas. Nunca precisa misturar com gema de ovo, clara de ovo, com levedura, nada disso vai ser importante. Como é que a gente sabe que a levedura, basicamente, as leveduras que é usada do ponto de vista comercial, industrial, essa não é panificadora, uma pizzaria, é as Saccharomyces cerevisiae. Daí vem até o nome da cerveja, aquela que é usada na fermentação de cerveja. Bom, mas não precisa fazer isso. Uma que é caro para o produtor, outra você pode não acertar na dosagem e não é legal. E não adianta botar vitamina, porque em tese o pólen já tem determinadas vitaminas que são importantes para as abelhas. Mas o que as abelhas precisam ali é o quê? Principalmente aminoácidos e proteínas. Mas normalmente aminoácidos e as proteínas vão ser quebradas para liberar os aminoácidos, para que elas possam utilizar esse pólen na produção do material do alimento larval e do alimento da rainha. Dito isso, eu acho que eu expliquei para vocês o que vocês devem pensar nesse caso aí, que foram nessas questões, perguntas que vocês fizeram, que eu estou aqui tentando elucidar. Se não fiz, esse é o último vídeo nesse quadro de 2023, em 2024 vocês me questionem novamente. E até lá. E boas festas para vocês.